Rapaziada, vocês sabem o quanto é importante para mim, para o meu canal, você sempre clicar no joinha e se inscrever no canal. Mas se tiver que pedir uma única coisa para você, é que você assista esse recorte de 10 minutos que o Cleito Domingues, irmão do Leandro, vai narrar as últimas horas do craque camisa 10 que o Vitória revelou, né? O jogador espetacular que foi revelado no Barradão. Então, queria que você acompanhasse esse recorte do nosso podcast ontem, Pode Resenhar, beleza? Então, Cleito Domingues falando das últimas horas de Leandro Domingues. Assista. Ô, Cleiton, quem acompanhou o Leandro foi sua mãe, né? De perto, assim, no hospital, tudo, né? Sua mãe já relatou alguma coisa pra você, assim, dos últimos momentos com ele, assim? Porque ele tava lúcido quando ele faleceu? Ou ele tava entubado, alguma coisa desse Não, tipo? não, não. Ele não. Quando ele chegou no momento de falecer, na verdade, ele já. A médica já há algum tempo já tinha dito que não tinha mais condições, não tinha mais o que fazer, que seria uma coisa Mas paliativa. ele tava consciente? Estava consciente. Tanto que eu deixei ele na sexta-feira, que ele ficou internado, né? Na Ele sexta-feira. tava em casa, então, no Ele caso. estava em casa, não tava bem, mas estava em casa, né? Tinha dia que se alimentava, tinha dia que não. Mas da quinta para sexta foi onde ele passou mal a noite toda, fazendo vômito. E foi quando eu estava aí, na sexta-feira nós levamos ele para o hospital, ele foi no banco de trás, mas ele consciente, mas não estava bem, não estava bem, né? Tanto que eu até cheguei em casa, eu falei, nunca corri tanto na paralela para chegar no hospital com medo de ele realmente né, chegar, sei lá, morrer dentro do carro. Quando chegamos no hospital, uma sensação de alívio, foi medicado. Só que a medicação não estava fazendo cessar o vômito nem a dor. E quem foi no velório, quem acompanhou os últimos meses de Leandro, realmente a gente viu tantas homenagens, não, não consegue acreditar que era a mesma pessoa, né? Então, no dia que aconteceu, que ele faleceu, como eu falei, eu fiquei falando com minha mãe, ela estava no quarto do hospital com ele, eu fiquei com ela meia hora conversando por vídeo. E aí, quando ela levou até ele, assim, por exemplo, ele só olhou, não falou. No último dia, ele já não. Ele estava sentindo a dor tinha aumentado e ele não estava conseguindo mais falar de uma forma natural, só chamando a minha mãe para. E ele já não conseguia, no último dia, por exemplo, nem se virar na cama, de tão debilitado que ele ficou. Sua mãe lembra, assim, uma última palavra que ele tenha dito, alguma coisa assim? Mas, nos 2 últimos dias ele ficou muito nervoso, né? Acho que a questão realmente vendo que estava sendo vencido ali pela. Eu falo que ele foi pelo tempo que ele persistiu a doença, ele foi literalmente um guerreiro, assim como ele foi na vida, né? Sai com 11 anos de casa. Eu falo que hoje os meninos vivem de uma forma mais cômoda do que a gente naquela época, né? Chega um momento naquela época que a gente bebia água para. Quando a gente tava na toca lá, bebia água para encher a barriga e dormir, mas não falava para amanhã porque a gente queria ser jogador. Hoje não existe mais isso, então Leandro passou por esse processo. E é como eu falei, ele foi um guerreiro, venceu, conquistou. E na doença também ele foi um cara que lutou ao extremo, né? Os médicos. Ah, Leandro era para ter morrido há 8 meses. No transplante, Leandro, quando foi sair do hospital, o médico falou: olha, você pode comemorar aí 3 datas de aniversário diferentes, porque você quase veio a óbito por 2 vezes no transplante. E saiu, depois do transplante, ele ainda se reabilitou e ainda conseguiu ainda tentar ter uma qualidade de vida, mas ele morreu consciente, né? A doença realmente deixou ele mal, mas ele até o último dia ele teve consciência. Aproveita nesse momento, conte aquilo que você falou pra gente ali de sua mãe voltando pra casa. Cara, na verdade, Leandro teve muitas idas e vindas no hospital, né? É uma doença realmente miserável. E minha mãe, né, a esposa, como ele tem 3 filhos, minha mãe, ela sempre foi essa mulher aí, trazendo pro Vitória uma mulher leoa. Ela
dá a vida, ela não tem tempo ruim para ela, né? Na época que ela estava no Japão, qualquer problema que tinha que ser acompanhado, ela sem saber falar, ela entrava no avião aí e ia bater no Japão sozinha para prestar qualquer tipo de apoio a Leandro, o filho do meio dele, nasceu lá no Japão. Da mesma forma comigo. Então minha mãe nunca mediu esforço para estar perto. A gente fala que ela até viveu em muitos lugares justamente por isso. Minha mãe, se a gente estivesse em São Paulo, falava, mãe, negócio, vou concentrar, minha esposa tem isso, a menina, eu tenho 2 filhos, minha filha tem isso, mãe, não media esforço, ela entra no avião, no outro dia ela... E ela fazia isso com o Leandro no Japão. Então, quando o Leandro aconteceu da questão da doença, a esposa, né, como tem 3 filhos pequenos e o dia a dia em Salvador acaba sendo mais corrido, levar filho na escola e tal, amanhã se prontificou e, claro, como sempre foi, ela vestiu literalmente a camisa aí de uma mãe enfermeira. Né? Ela ficou 26 dias, na época do transplante, 26 dias dentro do hospital. E os relatos dela comigo, foto eu não queria ver porque eu não queria ver mais. Ela me mandou uma foto um dia, eu não consegui. Eu falei, não precisa mandar foto. E aí é onde eu falava para ela, falei, o que os olhos não vê, o coração não sente. Porque realmente ele... E ela não tinha para onde correr, ela via, o coração sentia, e ela viveu isso tudo aí. Então, quando o Leandro era internado, toda vez que retornava para casa, mãe entrava, Leandro logo em seguida. Na terça-feira passada, né, minha mãe retornou para casa, e quando chegou na casa de Leandro, a esposa entrou, mãe entrou, e os 2 filhos mais novos, uma menina de 6 e um de 10, perguntou a ela, minha avó, cadê meu pai? Meu pai, você não trouxe meu pai, deixou meu pai lá? Isso é, na sexta-feira, quando eu deixei ele internado, deixei ele e minha mãe internado, quando eu voltei para casa dele, que eu fui tomar um banho para viajar, na sexta-feira já, quando eu cheguei, minha sobrinha falou, tio, cadê meu pai? Você que levou ele no hospital? Falei, foi tio. E por que você deixou ele lá? Falei, não, porque o papai precisa tomar um remédio mais forte e para melhorar, mas ele vai voltar para casa. Na sexta-feira, isso. E na terça-feira, aprove Jesus ter recolhido Leandro, e quando manhã chegou em casa, essa foi a pergunta. E manhã falou que só entrou pro quarto e chorou porque ela não tinha o que falar. E ela também não podia externar a dor dela na frente deles naquele momento. A esposa do Leandro levaram eles os 2 pro quarto. Tentou, de uma forma mais branda, explicar que eles não veriam mais o pai. E que seria uma estrelinha, né? E no outro dia, na verdade, no velório, eles não... leva pra ver, ele não leva, leva pra ver, não leva. Eles foram. E antes de sepultar, na verdade, aí ela veio pro meu colo assim, ela queria dar um beijo na testa do pai, a pequena. E ela beijou o Leandro ali naquele momento e me abraçou com a força que eu acho que ela queria dar aquele abraço no pai dela. Né? Mas não seria mais possível. E assim, hoje, quando a gente pergunta, e aí? Tem olhado para a varanda e olhado para a estrela que brilha mais e falado, né, como se fosse o pai. Pai, você tá me vendo nas câmeras daí? Então, a gente hoje, né, um adulto, professa uma fé, a gente tenta ter um entendimento e, de alguma forma, buscar força, mas a criança não vai ter esse entendimento. O mais novo, o do meio dele, bem caseiro, né? Ele gostava de ficar em casa. E nesse processo, Leandro, em casa, ficava muito no sofá, na cama. Então todo mundo saía e ele ficava com o Leandro. Era literalmente o companheiro do pai nesse período aí. E quando a esposa do Leandro falou isso, ele ficou realmente, assim, no momento incontrolável. Orando, gritando, porque ele queria o pai dele. Então, você explicar, né? Nós entendemos, nós não vamos ver mais, que perdemos, a gente chora, a gente revive as lembranças, mas para os filhos realmente é complicado você chegar e tentar explicar, né? Tem explicação.
Uma criança de 6 anos, de 10 anos, que não vai ver mais o pai, que não vai poder compartilhar a vida com o pai. E para nós, que é tio, que ama, é a sensação de, no momento de impotência, né? Eu não vou. O abraço que ela me deu, eu não vou poder proporcionar ela dar um abraço desse no pai dela. Então é bem difícil. Como é que Bem continua, difícil. velho, o É podcast? isso, cara. É isso, irmão. Não é não, velho? É bem isto. Caramba. É bem. Aí no momento lá do sepultamento eu até puxei, né? Um louvor que é justamente o que está no coração, né? A Bíblia fala que a boca fala, o coração tá cheio. Naquele momento depois que eu falei de Leandro, né? Porque a gente, naquele momento ali falando muito sobre o jogador, falei como homem, como pai. E o louvor dizia justamente, né? Espírito Santo de Deus leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. As palavras que eu não consigo dizer. Né? É um louvor, eu não sou muito bom de gravar a letra do louvor. Espírito Santo, leve as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. É bem isso. Que coisa bonita. Né? Só velho. Deus para realmente nos dar força, graça para continuar, né? Rapaz, eu desejo que Deus conforte você, velho, sua família, seus sobrinhos, sua mãe, seu pai, a esposa dele também, a galera que tá aí no chat também aqui, a galera colocando aquela carinha, né, de choro, de tristeza. Mas, fé em Deus, ele tá num bom lugar, né, Nós queremos. com Deus, é isso que nós acreditamos, nós cremos. E agora, é isso. O tempo, né, vai cicatrizar um pouco, mas eu acho que a saudade, a lembrança não vai sair nunca. Sim.